Oi, gente! Estamos de volta aqui para mais um vídeo onde nós vamos falar de Deus. Isso mesmo. Esse canal ele tem se dedicado a falar das coisas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então, se você está aqui, não é por acaso. Se é a primeira vez que você vem, eu sou Adriana Rage, estou aqui para que possamos conversar, trocar ideias sobre aquilo que Deus nos deixou aqui, olha, na Bíblia, tá bom? Se você não é inscrito ainda, vai aí agora, para não perder tempo, se inscreve, aciona o sininho, porque toda vez que tiver vídeo vão te avisar, e também coloque aqui um like assim que você assistir. E mesmo que de repente você por algum motivo não tenha gostado, coloca o dislike e comenta lá no comentário o que você achou de tudo que a gente está fazendo aqui. Vamos começar o vídeo de hoje? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre arrependimento. E eu vou contar, baseado na Bíblia, algumas histórias que demonstram realmente como Deus quis nos deixar embasado do que é o arrependimento. Então, indo na linha do que nós tínhamos falado no vídeo anterior, se você não assistiu, volta aí um vídeo atrás, nós falamos sobre a salvação. Como é que a gente adquire a salvação e se ela se perde ou não? O que você acha disso? Vai lá. Hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Então eu separei o livro de Lucas, tá? 3, versículos 7 e 8. Aqui é a pregação de João Batista, onde ele confronta o povo daquela época ao arrependimento verdadeiro, ao arrependimento daquilo que era ruim e a pessoa precisa dar uma meia volta e deixar de fazer aquilo que ela considerava ruim para ela própria. Vamos lá então ao que a palavra do Senhor, a Bíblia diz sobre o que nós vamos falar hoje, que é arrependimento. Então lá em Lucas 3, versículos 7 e 8, eu vou ler para vocês. Dizia, pois, João Batista, tá? Ele dizia à multidão que saía para ser batizado por ele. Ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aí ele fala no 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós, digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. O que a pregação de João Batista estava aqui confrontando o povo daquela época, que serve para nós hoje em dia? Para que as pessoas se arrependessem verdadeiramente daquilo de errado que estavam fazendo. Exatamente. Arrependimento e não remorso. Veja bem como isso funciona. Quando você entende que você está indo por um caminho que te leva a cometer aquele erro, aquela pedra que sempre está no teu calcanhar, que é o que te desvia da conduta correta, ele fala o seguinte: deixe de fazer isso. Esse é o arrependimento verdadeiro, sabia disso? Deixa eu dar aqui para vocês uma ilustração para a gente entender como que isso funciona, tá? Imaginem que vocês estão num trilho de um trem, né? Dentro de um vagão. Que você sabe que o destino desse vagão e desse trilho é justamente aquilo que você comete como um erro, como um pecado, aquilo que te afasta de Deus. E você está dentro desse vagão e você decide continuar dentro desse vagão e ir até o final. Só que por um determinado momento, você entende que se você continuar indo por esse vagão, o teu destino vai ser continuar indo ao encontro daquilo que te faz errar, que te faz sair da presença de Deus. Só que você não muda. Você continua dentro daquele vagão, naquele mesmo trilho, indo para aquele mesmo caminho. O que é então o arrependimento? É quando você está dentro deste trilho, deste vagão, e você resolve voltar e pegar uma outra linha contrária àquela que você estava indo.
Esse retorno, essa meia volta, esse giro de 180 graus é o que nós chamamos no arrependimento de metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mente, mudança de atitude. É quando você é tocado pelo Espírito Santo e você entende que não vou mais por esse caminho. A partir de agora eu vou trocar o caminho. E nunca mais eu pego esse vagão desse trem que vai por esse trilho que eu já sei onde é que isso vai dar. Eu dou meia volta, pego outro vagão, venho ao contrário e não pego mais aquele caminho. Eu dei meia volta, eu dei esse giro de 180 graus e nada vai me fazer mudar. Isso é o arrependimento com mudança de mente, que é justamente a palavra grega metanoia, que significa meia volta, mudança de mente. Você vai ver em algumas partes da Bíblia, principalmente quando tinham soldados indo à guerra e tal, e num certo momento lá, o capitão gritava, né? Metanoia! Quer dizer o quê? Meia volta, voltem, recuem, troquem a direção. E é isso que Deus quer que nós façamos com relação ao arrependimento. Mas aí você pode dizer, né, Adriana, mas eu ajudo tanto, eu faço tantas coisas boas. Quando eu sei que eu errei, eu vou lá e dou milhares de cesta básica no orfanato. Quando eu sei que eu cometi aquele pecado que eu sei que não é legal, eu vou lá e oro durante uma semana, direto, todos os dias. Assim que eu acordo, eu vou contar uma coisa para vocês. Procurando aqui na Bíblia, eu não acho. Aqui, ó, eu não acho. Em lugar nenhum aonde diz, quando você cometer um erro, quando você cometer um pecado, vai lá e faça qualquer obra que isso vai te redimir e vai te gerar arrependimento. Não existe. Nada que você faça em obras vai gerar o arrependimento, esse arrependimento verdadeiro que dá frutos, que são os frutos da mudança de mente, da mudança de atitude. Você precisa lutar contra os teus próprios desejos e de forma racional entender que você não pode mais cometer esses deslizes. Essa é a verdadeira metanoia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que também está na Bíblia, se a gente for abrir lá em Lucas, nesse mesmo livro, só que no capítulo 19, a gente vai estudar, vai ler a história de um publicano que era o Zaqueu. Quem não conhece, né? A música que ficou muito famosa com Regis Danese, como Zaqueu. Meu filho, por exemplo, quando nasceu, ele dormia de meses ouvindo essa música no bercinho dele. E a história de Zaqueu conta justamente essa mudança de atitude que foi gerada pelo arrependimento verdadeiro. Só para a gente ter como ilustração, nós vamos ler Lucas 19, 8, tá? Tudo baseado na Bíblia, lembra? Vamos ler? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o que ele fala para Jesus. Como que isso aconteceu, tá? Zaqueu, ele era o responsável pela coleta de impostos do seu povo. Sim, só que ele não apenas colhia os impostos, ele acabava abusando e roubando e usufruindo do poder que ele tinha de cobrador para arrecadar mais do que precisava arrecadar do povo. Então ele acabava cometendo até um estelionato para aquela época. E ele foi esse cobrador de impostos por muitos anos, inclusive enriquecendo dessa forma. Zaqueu se tornou um homem muito rico. E num certo momento, Jesus, né, chegou na cidade onde ele morava, que era Jericó. E quando estava lá passando, diz a Bíblia, Zaqueu era muito baixinho, de estatura baixa,
e ele não conseguia ver Jesus, para que Jesus o visse, porque ele já estava começando a sentir que ele queria aceitar Jesus e ter essa chance de transformação, ele sobe numa árvore para que Jesus possa avistá-lo. Quando Jesus vê ele ali, e ele reconhece, lógico que Jesus sabia que era sim um pecador, Jesus vendo Zaqueu naquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce daí. Hoje mesmo eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou até a sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, mais do que depressa, né, desceu daquela árvore e levou Jesus até a casa dele. Chegando lá, Jesus começou a conversar com Zaqueu. E Zaqueu, naquele dia, resolveu se converter e entregar a sua vida a Jesus. Nessa conversão e nessa atitude, onde o Espírito Santo tocou a vida de Zaqueu, o que ele fez? Ele estava naquele trilho, lembra? Que ele sabe que o final daquele percurso era o pecado, e se ele continuasse, ele ia de novo pecar. Ele resolve sair daquele vagão. Ele resolve pegar outro e voltar. E ele declara, ele fala: vou mudar a minha atitude, vou mudar a minha mente. E declara que vai se tornar honesto e, além de honesto, generoso. A partir daquele dia, Zaqueu muda completamente aquilo que ele fazia de errado, que levava ele ao pecado, se arrependeu verdadeiramente, mudando o percurso, e de um cobrador de impostos estelionatário, ele começa a ser um homem generoso e honesto, cobrando apenas o essencial e o devido por lei. E ele começa então a todo mundo que ele tinha usurpado, roubado, ele começa a devolver com o próprio dinheiro que ele havia pego, ele começa a devolver para aquelas pessoas que ele havia lesado. Veja se isso não é a metanoia, a mudança de atitude. Você muda completamente o rumo da sua vida. Então, isso é o arrependimento verdadeiro e que dá fruto. Quando é que dá fruto? Quando você declara com as tuas atitudes que você realmente mudou. Porque você pode falar que mudou e Deus perceber, que ele vê tudo, que você não mudou, que você continua naquela essência daquele trilho, daquele vagão que te leva ao pecado. E se você não muda, se você continua naquele vagão, qualquer vacilo, qualquer deslize, qualquer momento que você esteja mais fraco espiritualmente, você vai acabar caindo e indo de novo cometer aquilo que te afasta das bênçãos, que te afasta daquilo que Deus quer como propósito para aqueles que o amam de corpo, alma e espírito. Então, a metanoia que precisa acontecer para esse arrependimento é justamente a meia volta. 3 frutos, 3 ações, 3 fases que a gente passa quando a gente entende que precisa se arrepender. Primeiro, você detecta que tem algo em você, seja o que for, nós não estamos aqui para julgar. Você com Deus, você conversando com Deus. Senhor, eu sei que tem algo que eu faço que eu não queria fazer, mas eu acabo fazendo. Sabe aquilo, né? O mal que eu não posso fazer, eu acabo cometendo, e o bem eu acabo não fazendo. É mais ou menos isso, é quando você mesmo tem essa consciência. Quando tem essa consciência, a primeira coisa que te bate é uma tristeza. Sim, uma tristeza. É o Espírito Santo te incomodando e você fala: poxa vida, olha isso que eu faço, eu preciso parar, e aquilo te entristece. A segunda fase é começar a ter repugnância daquilo. Porque toda vez que você chega ao ponto de exercer aquilo, fazer aquilo, você precisa sentir nojo, você precisa ter repugnância daquele ato. E depois de tudo isso, é a fé. A tua fé, a tua crença de que você está aqui para ser uma pessoa melhor, para se salvar com relação à eternidade, para trazer de volta aquilo que na essência é nosso, de todo ser humano, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, nós vamos começar a fazer. Esses frutos, todos gerados em você,
por essa transformação, que é o arrependimento verdadeiro, com mudança de atitude, com meia volta daquilo que você fazia de errado, é o que vai te trazer de volta. Adriana, mas é difícil. Você pode falar para mim? É bem difícil. Tem algumas coisas que eu ainda faço, que eu não gostaria de fazer, mas acontece. Como que eu faço disso? A instrução vinda do trono de Deus, assim, que eu posso falar para você, e eu levo isso muito para minha vida, são duas coisinhas, tá? Primeiro, eu faço isso mesmo. Jesus faria isso que eu tô querendo fazer, ou que eu fiz, ou que eu pensei? Essa é a primeira coisa, pensar como se fosse Jesus. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós devemos ser uma cópia autenticada de Jesus. E a segunda coisa, fugir da aparência do mal. Como assim? Se você sabe que um lugar que você vai, uma pessoa que você encontra, uma situação que você vai viver, tá te levando na aparência do mal, ou seja, no trilho daquele que você sabe que o final pode ser a queda em você pecar de novo, que é o erro, não faça. Um exemplo, só para que você entenda fugir da aparência do mal. Meu grande erro é quando eu bebo e eu fico mudado, eu fico agressivo e eu parto para cima e eu faço coisas. Qual é o teu ato de fugir da aparência do mal? Eu não vou aceitar ir num barzinho, eu não vou aceitar ir num churrasco onde só vai ter bebida e gente bebendo. Eu vou negar esses convites para fugir da aparência do mal e começar a testemunhar, então, para mim, para minha família, para aqueles que me cercam, essa mudança. Porque a partir do momento que não só Deus, mas as pessoas veem a mudança em você, elas mesmas, os verdadeiros amigos, a sua família, vai te encorajar a prosseguir. Então é isso, fuja da aparência ou do momento ou da situação que vai fazer com que você cometa justamente aquele erro que é o teu erro de estimação, sabe? Que é o teu erro que você sabe que te leva a fazer coisas que não são boas. Mostrar que você está longe daquilo que você fazia de errado vai treinar a você mesmo essa mudança de atitude. Quando isso se tornar algo normal, né? Muitos estudiosos por aí dizem que se a gente começa a fazer alguma coisa e passa aí de 20 dias fazendo a mesma coisa, isso vira normal pra gente e não mais uma coisa estranha. Então, que você passe por um período diferente, que você passe por um período sem chegar perto daquilo que vai precisar que você tenha um arrependimento de novo, real e verdadeiro, para não fazer mais. Não culpar ninguém pelo seu erro. Ah, eu faço isso porque a culpa é de fulano. Ah, eu faço isso porque meu pai me fez isso quando eu era criança. Não, a culpa não é de ninguém. O interesse tem que ser seu. A visualização da mudança de mente, de atitude tem que ser sua. Não deposite no outro, não deposite numa situação, não deposite numa época. Eu sou assim, eu vou morrer assim porque aconteceu isso comigo ou no passado, ou no presente, ou que alguém fez para você. Não aceite essa palavra. Está você e Deus conversando e Deus ministrando no teu coração que a melhor vida é aquela vida transformada. E a vida que aceita Jesus e começa a viver dentro da palavra dele, e começa a se encher das coisas que são dele, sabe? Louvores, a palavra de Deus, a sua vida fica muito boa, muito tranquila, muito em paz. Sabe que você vai começar a ouvir aqueles dedos que te apontavam como o errado, o que só cometia coisa errada, vão até de uma forma pejorativa falar assim para você: ah, sua vida não tem problema, ah, você é perfeito, porque é a aparência que Deus quer da gente, é justamente essa, que a sua vida seja perfeita. Quando não é, lógico, tem dias que você vai acordar mal, tem dias que você vai brigar com seu marido, tem dias que faltou dinheiro para alguma coisa. Gente, somos seres humanos e é normal. Mas a diferença é a paz. É a paz que excede todo o entendimento. Mesmo havendo problemas, você não será abalado. Porque você tem Jesus, você tem a salvação, você tem a certeza da vida eterna e que a vida está por vir, não é essa. Para terminar, eu quero dizer que nós precisamos, todos os dias, fazer uma análise
e ver em nós mesmos, não é no outro, não é olhando para o outro, é em nós mesmos, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. A Bíblia aqui fala, né? Nós lemos, Zaqueu voltou, deu meia volta em tudo, deixou metade do que ele tinha conquistado aos pobres e devolveu tudo o que ele tinha pegado 4 vezes mais para as pessoas que ele havia onerado. Essa é a atitude verdadeira de arrependimento. A metanoia real. Volte, dê a volta por cima e viva uma vida de amor a Deus, de amor a si mesmo, para conseguir se amar e amar ao próximo, tá bom? Hoje falamos de arrependimento. Fique atento, toda sexta-feira um novo vídeo. Eu vou fazer um desafio aqui para você. Pega agora aqui embaixo e compartilha pelo menos com uma pessoa do seu WhatsApp. Lembre de alguém e mande essa mensagem, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.